Salve, salve, criancinhas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar nesta manhã. Que o nosso Deus possa abençoar e proteger os vossos pais, vossos amigos e vossos parentes e familiares. Que possamos ter um dia de muita alegria, muita felicidade, amor e paz. E que o Espírito Santo possa ser o nosso guia e a nossa luz e sabedoria deste dia. Meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ensino religioso e hoje nós vamos falar do capítulo 4.2. Estamos concluindo, não é? Estamos aí próximo a concluir a quarta unidade do nosso material de ensino religioso. Essa quarta unidade, ela está falando, não é? O foco dessa unidade, nos 4 capítulos, é falar sobre, de modo especial, a morte. O que acontece com o ser humano depois da morte? O que as religiões pensam, o que as religiões falam sobre a morte, não é? Então, nós vimos lá no primeiro capítulo, né, o capítulo 4.1, aonde falava sobre o povo Batu, não é? A morte dessa criança e o povo Batu, onde aquele curioso acabou, não é, rompendo o pacto com Deus. Então, tudo naquela comunidade se tornou difícil. Então, o povo Batu acredita que, após a morte, a população, né, o ser humano, se encontra com Deus na ilha, não é, de Deus, aonde vai festejar com Deus novamente e contemplar sua face, ok? Porque o homem rompeu com Deus e Deus foi embora da aldeia do povo Batu. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2.2, que traz o título O Túnel Secreto do Rio. Tá? Então nós vamos ver aí o objetivo da nossa aula de hoje, que está aí na tela de vocês: conhecer um mito indígena e perceber que a linguagem mítica é usada por todas as tradições religiosas, na referência aos mistérios transcendentes, dentre eles a morte. Então, nós temos que compreender, meus filhos, que o ser humano, ele é o único ser vivo que sabe que um dia ele vai morrer, tá? Se tem uma certeza que o ser humano tem, é duas, tá? Uma é que ele nasceu e a outra é que ele morrerá. Tá? Essas certezas, elas são categóricas, tá, meus filhos? Então, é justamente na certeza que um dia o ser humano morre, irá morrer, é que muitas manifestações religiosas vão discutir, vão tentar buscar uma explicação para entender a morte. Tá? Então, o ser humano, ele é o único ser que tem consciência da morte. O ser humano, ele é o único ser também que se manifesta um ser enquanto um ser religioso, tá? Então, os outros, um cão, um cachorro, um gato, eles não têm preocupação com a morte, né? Eles não têm consciência da morte. Nós temos. Então, o fato de nós termos consciência da morte é uma preocupação a mais que nós temos. Não é isso? Então, meus filhos, vamos aí ao texto, tá? A morte do menino de Carajá. E aí nós vamos discutir mais sobre... É um texto indígena, tá? Um mito indígena, para a gente refletir sobre isso. As tradições religiosas usam linguagens e personagens diferentes em suas narrativas sagradas, mas todas refletem sobre a procura da felicidade e o sofrimento que faz parte da vida humana. Veja esse mito da tradição oral indígena. A morte do menino Carajá. No começo dos tempos, os Carajás eram um povo aquático e viviam no fundo do rio Araguaia. Um dia, alguns jovens descobriram que o rio passava por um túnel
Ao entrarem por ele, chegaram à terra. Tudo ali era fantástico: árvores, florestas, frutas e relva, animais, riacho e cascatas. Formavam uma bela paisagem iluminada pelo sol. Os jovens voltaram para casa e descreveram a grande novidade. Ao saberem daquele lugar maravilhoso, os anciãos e o pajé decidiram conduzir o povo para a terra iluminada. A tribo subiu pelo túnel e foi habitar à margem do rio. As crianças correram pelas florestas, aprenderam a subir em árvore e provaram de todas as frutas. Mas o menino encontrou o urucu seco e, sem saber que era venenoso, comeu e ficou doente. O velho pajé não soube o que fazer, porque no fundo do rio não existia doença. O garoto morreu. Foi a primeira morte de uma criança carajá. Todos ficaram assustados e tentaram voltar para o fundo do rio Araguaia, mas o túnel nunca mais foi encontrado. Então, meus filhos, nós temos aí um mito, tá, indígena, que tenta explicar para a sua comunidade como foi que surgiu a morte, tá? Por que morremos, não é? Como foi que a primeira pessoa morreu? De que ela morreu, tá? Então, muitas tradições religiosas elas vão fazer as suas narrativas, as suas explicações para tentar, não é, explicar a morte. Então, a tradição judaica, não é, vai nos orientar que a morte, não é uma consequência do pecado, tá? Então, quando Adão peca lá com a Eva no jardim, então nós fomos penalizados com a morte. E justamente, não é, o pecado levou lá os dois irmãos, não é, um irmão matar o outro, né? A questão lá do Caim e Abel. Então, para ver que na nossa tradição religiosa também existe texto que narra, não é, a questão da morte. Mas nós temos que compreender que nesse texto aqui, tá, na realidade, o povo indígena, eles narram a explicação do surgimento da primeira morte nessa comunidade através de um alimento, né, através de um fruto da floresta que foi o urucu. Ué, professor, mas o urucu era venenoso, matou uma criança, e por que nós hoje utilizamos, né, nos alimentamos com o urucu? O urucu ele não é um tempero que se utiliza na nossa culinária hoje, não é? Tempero este que é de uma tradição, né, cultural indígena, tá? Então está nas nossas culturas aí urbanas, não é? Nas nossas cozinhas, esse tempero. Então, para a gente ver que a narrativa, ela explica um fruto que era no princípio venenoso e agora que não é mais venenoso, né? Todos nós nos alimentamos. Mas, na realidade, a função da narrativa, tá, não é tentar explicar por que o fruto era venenoso e agora não é mais, porque utilizamos como tempero, né? A função da explicação desse mito é nos dizer que a morte ele é um fato da vida de todo ser vivo. Tudo aquilo que tem vida, um dia morrerá. Por isso que a morte ela não deve ser temida, tá? A morte ela deve ser respeitada. Por quê? A morte ela é uma dimensão da vida, tá? É uma etapa da vida. E se você tem fé, se você acredita, não é, em um ser superior, você sabe que a sua fé leva a crer que a vida não termina com a morte, mas que a morte é apenas uma etapa para uma nova vida que se inicia. A gente, né, até brinca muitas vezes de que
Existiu um homem, não é, para a Igreja Católica considerado como santo, o São Francisco, que ele chamava a morte de irmã morte. Tá? Então, ele chamava a morte de irmã morte porque ele via a morte como uma parceira, tá, da sua caminhada. Muitas vezes nós celebramos, não é, 15 anos e nós não sabemos que todas as vezes que nós completamos um ano, toda vez que nós estamos envelhecendo, nós estamos nos aproximando da linha de chegada da morte. Tá? Feliz daquele que morre de velhice, não é? Feliz daquele que chega a viver os seus 100 anos. Tá? Muitos não chegam, mas a morte ela é um fato. Nós não temos que temer, temos que respeitar. Então, o que é a diferença entre temer e respeitar? É que se nós respeitamos a morte, nós vivemos autenticamente, aproveitamos a vida, vivemos a vida com maior responsabilidade. Vivemos a vida, não é? Vivemos o dia a dia como se fosse o primeiro e o único dia da nossa vida. Por isso vivemos, não é, a vida com intensidade, com responsabilidade, com compromisso. Por quê? Porque quando se respeita a morte, quando se entende a morte, se você viver de uma forma autêntica, existencial nesse mundo, nós podemos até morrer, mas nós ficaremos presentes neste mundo. Alguém que vive de uma forma autêntica, responsável, não é? Feliz nesse mundo, quando sai desse mundo, ele continua presente na memória das pessoas. Então, por isso que é importante refletir sobre a morte, porque nós queremos, não é, quando não estivermos de corpo presente, em vida nesse mundo, mas mesmo assim nós estejamos presentes na memória dos nossos amigos, dos nossos familiares, tá? Na memória da sociedade, na memória da nossa cidade e da nossa vida, ok? Então, meus filhos, passamos, né, a compreender o fato da nossa existência humana e não ver a morte, não é, enquanto problema, muito menos, né, enquanto solução. Mas ver a morte enquanto uma dimensão da existência humana. Tá? Até Jesus Cristo morreu, tá? Para nos mostrar que a morte não é o fim. Ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. Tá? Ele venceu a morte. Então, da mesma forma, nós também creamos que iremos vencê-la. Ok? Meus filhos, leia esse capítulo, resolva a atividade dele, me mande foto e peçamos ao nosso Deus que possa, não é, nos conceder muita saúde, muito amor, muita paz, muitos anos de vida, tá? Que possamos viver muito tempo e viver neste mundo de uma forma autêntica, responsável e, por cima de tudo, feliz. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!